Um comentário bem interessante que veio aqui no nosso canal, que é assim, teve um vídeo que você disse algo sobre expulsar um aluno que não se dava bem com os outros. Queria saber, se uma pessoa mais tímida como eu poderia participar? O que ele está querendo saber? Uma pessoa tímida pode participar de um treino do Taekwondo? A resposta, assim, para mim é muito clara, muito óbvio. Não só pode, como deve participar de uma aula de Taekwondo ou de qualquer outra modalidade esportiva coletiva, tá? Porque essas modalidades, elas estimulam a interação social, elas estimulam a autoestima, elas estimulam a autoconfiança, principalmente a autoconfiança. A gente já falou sobre isso aqui no canal, um vídeo com o mestre Belmiro Giordani, deu uma aula sobre autoconfiança, um vídeo curto, mas que ele deu uma aula sensacional sobre isso, e é muito, muito importante. Então, assim, quando você tem um aluno muito tímido, nós, professores, né, mestres, enfim, nós temos que saber respeitar o limite de cada aluno. Porém, é importante que a gente tente tirar sempre o aluno da zona de conforto dele. Porque se ele ficar na zona de conforto, ele nunca vai melhorar. Né? O nosso sucesso, a nossa evolução, ela está fora da zona de conforto. Então, se você tem que ir, tipo, contornando um pouco, tem que ter aquele jogo de cintura com um aluno mais tímido para fazer com que ele, aos poucos, vá ganhando confiança, vá ficando mais extrovertido, conversando mais com a turma. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode estimular a conversa, a gente pode estimular treinos em dupla, a gente pode estimular treinos cooperativos, ou seja, que uma pessoa ajuda a outra e não competitivos, que uma vai contra a outra. E a competição, nesse caso, ela vai dificultar ainda mais, no meu ponto de vista, né? Ou seja, ela vai fazer com que a pessoa tímida fique ainda mais retraída. Então, o ideal é que tenham atividades cooperativas, um ajudando o outro. Ah, mas que tipo de atividade? Pô, aí você vai ter que pregar na internet, conversar com educadores físicos, com aulas lúdicas, vai ter que dar teu jeito de pegar alguma atividade física que faça, né, que estimule essa interação. Ao longo do tempo, naturalmente, a autoconfiança ela vai vindo, né? Você vai percebendo isso aos poucos. E muitas das vezes nem o próprio aluno percebe. Então, por exemplo, às vezes acontece de chegar aluno lá tão tímido que quando a gente faz, por exemplo, uma abdominal, né? Sei lá, 10 pessoas na aula, todo mundo fazendo abdominal ao mesmo tempo. Aí eu falo, cada um conta 10, a cada múltiplo de 10 todo mundo conta junto. Ou seja, o primeiro da fila vai contar de 1 a 10, o segundo da fila de 11 a 20, e o terceiro da fila de 21 a 30, e depois de 31 a 40 e por aí vai. Aí, obviamente vai depender da quantidade de alunos. Vai chegar uma hora que aquele aluno tímido, enfim, vai contar. Aí você vai reparar que ele vai contar baixinho, baixinho. Aí na próxima aula já vai contar um pouco mais alto, depois já vai contar um pouco mais alto. E aí quando você vê, ele já está fluindo, as coisas estão fluindo. Mas é um processo lento, em alguns casos, né? Depende de pessoa para pessoa, mas é um processo que você precisa perseverar, persistir. Porque um aluno, ele é tímido, né? Mas ele muitas das vezes não percebe isso e para ele é natural ser tímido. Para ele é esquisito ser extrovertido. Então você tem que respeitar isso. Mas em uma sociedade a gente precisa ser extrovertido, a gente precisa interagir com as pessoas. A gente vive numa sociedade, senão vai viver no deserto sozinho. Vai botar uma barraca lá e vive lá. Mas quando a gente vive em sociedade, a gente tem que contribuir para a sociedade, conversar, estimular, né, bate-papo, fazer com que um aluno ensina para o outro, para que essa interação dos alunos aconteçam com maior velocidade, força e intensidade possível. Por quê? O Taekwondo, ele é cooperativo. Você precisa fazer com que os seus alunos ensinem e ajudem os seus alunos. E não apenas depender do professor. O professor está ali para guiar, ele é um líder apenas, para orientar a turma. Mas se o professor trouxer toda a responsabilidade de aprendizado, né, de ensinamento apenas para ele, como é que ele vai dar conta de todo mundo? É difícil. E aí a função do professor, que é criar líder, né, que é estimular a liderança, o espírito de grupo, ele está pegando toda aquela responsabilidade para ele. Ele tem que transferir aquela responsabilidade. Ah, quer dizer que um aluno vai ser professor? De certa forma, sim. Um aluno, nós, né, o nosso aprendizado mais
eficiente, eu costumo dizer, que é quando nós somos professores de nós mesmos. Mas como assim? Como é que eu vou me ensinar algo que eu não sei? Pô, vai fazer uma leitura e faça uma leitura mais dinâmica, uma coisa mais engraçada. Ah, pô, tô lendo aqui, o senhor não sei o quê. Ah, é verdade. E vai ficar que nem doido, vai ficar normal. Mas é a forma, você aprende mais ensinando do que de fato aprendendo. É um negócio assim, é meio paradoxo, mas é assim que funciona. Então, quando você tem um aluno tímido, você precisa estimular com que aquele aluno se torne uma pessoa mais extrovertida. Mas ensinar é uma grande opção. Por mais que ensine, às vezes, errado, não tem problema, porque você tem que ver qual que é o ganho que você está tendo com aquele exercício mental, né? Físico-mental. Às vezes um aluno, por exemplo, já aconteceu, tá? O aluno vai ensinar uma técnica para uma pessoa, ensina, mas de uma forma não tão correta. Então eu percebi isso, mas eu não critiquei aquele aluno, porque se ele está tentando sair da zona de conforto dele, tentando ensinar alguma coisa, aí você vai lá e ainda puxa o tapete dele, pô, vai desestimular ainda mais. Pô, tô tentando ensinar e o cara vai puxar o tapete. Então deixa ensinar, usa o objetivo, depois você vai lá, corrige no canto, sozinho, não corrige na frente de todo mundo, a não ser que seja um erro genérico, como já aconteceu na academia, por exemplo. Passei um exercício, praticamente todo mundo fez o exercício errado, mas foi uma falha minha, eu expliquei errado. Na verdade não foi errado, eu expliquei com menos detalhes. Aí eu parei tudo, falei, galera, tá todo mundo fazendo assim, foi um erro meu, eu expliquei, né, de uma forma limitada, vou explicar de novo com mais detalhes e vamos fazer tudo certo. Então é importante que o professor também tenha essa humildade de assumir que quem fez uma explicação que muitas das vezes não ficou tão clara ou ficou incompleta, causa-se realmente às vezes uma distorção, né, da técnica, do movimento que está sendo exigido, e pode acontecer, não tem problema nenhum com relação a isso. Isso são ossos do ofício, né? Isso vai acontecer de tempos em tempos, não tem problema nenhum. Mas voltando ao assunto principal, aluno tímido pode fazer aula? Pode e deve. Vai fazer uma aula coletiva, de atividade coletiva. É a melhor coisa que tem, tá? Para timidez, principalmente, a melhor coisa que tem. Claro que você vai precisar encontrar uma turma, um professor que seja gabaritado, que entenda, né? Que tenha a empatia de entender o que você tá passando e tentar te ajudar, né? Te tirar daquela situação, tirando sempre da zona de conforto. Para o aluno em si tímido, ele é sim difícil de você sair disso, você perder a timidez, porque é uma coisa dolorosa, a gente se sente incomodado, né? O tímido geralmente ele se fecha, então quando ele começa a se abrir, ele se sente incomodado, então tem que quebrar aquela casca, mas de uma forma leve, de uma forma suave, sempre com interação, trazendo benefícios positivos, trazendo conquistas, um passo de cada vez. Então, recompensas, né? O nosso cérebro trabalha por recompensa. Então, se está sendo recompensador a gente sair daquela zona de conforto, a gente vai conseguir sair. E depois, meu amigo, aí é só alegria e em pouco tempo vai estar fazendo vídeo pela internet. Porque sabe por que eu estou falando isso? Porque eu era assim. Então, eu tenho propriedade para falar. Quando eu comecei a treinar, aos 11 anos de idade, eu era tímido, eu era gago, eu tinha língua presa, baixa autoestima. Era terrível, era muito difícil. Quando eu entrei para o taekwondo, meu amigo, vou te falar, experiência própria, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então você, aluno, tímido, lute contra essa característica que você tem. Não é defeito, tá? É uma característica. Você, professor, que eu estou falando agora com professor, tenha empatia, respeite o limite, mas saiba, tenha o feeling, né? O sentimento, a percepção de você conseguir tirar aquela timidez do seu aluno. E papais e mamães, coloquem seus filhos tímidos em atividades esportivas coletivas. Vai fazer muito bem. Te vejo no próximo vídeo.